Paz do Senhor a todos. Eu me chamo Ana Rita Saraiva, faço parte do Ministério de Idosos nos Sonhos de Deus e estou aqui para darmos a continuidade nesse projeto maravilhoso de lermos a Bíblia toda durante o ano. Hoje faremos a leitura de número 36, que está em Atos, capítulo de 7 a 9 e Provérbio de 10, de 17 a 32. Podemos começar? Diz assim a palavra do Senhor. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E ele disse: varões, irmãos e pais, ouve. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e dentre a sua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia e a sujeitaria à escravidão e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. E depois disso sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe o pacto da circuncisão, e assim gerou a Isaque e o circuncidou ao 8º dia. Isaque a Jacó e a Jacó aos 12 patriarcas. E aos patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele. E livrou de todas as suas tribulações e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, o rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação. E os nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifestada a Faraó. E José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e os nossos pais. E foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiros aos filhos de Amon e pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou contra ele até que se levantou outro rei que não conhecia a José. E ele, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais, ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças para que não pudessem multiplicar-se. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio ao coração ir visitar seus irmãos, aos filhos de Israel. E vendo maltratando um deles, o defendeu, vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto quis levá-lo à paz, dizendo: varões, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? O que ofendia se aproximou e repeliu, dizendo:
Quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Mediã, onde gerou 2 filhos. E completando 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto, ao monte Sinai, como numa chama de fogo de um sarçal. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Então tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. E este Moisés, a qual havia negado, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor, vosso Deus, vos levantará entre vossos irmãos um profeta como eu, e a eles ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com um anjo que lhe falava ao monte Sinai, e com nossos pais, a qual recebeu as palavras de vida lá para nulas dar, a qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram em seu coração e se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu. E naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram-lhe sacrifício ao ídolo, e se alegraram nas obras das tuas mãos. Mas Deus o afastou e os abandonou ao que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me oferecerestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomastes o tabernáculo de Moleque e a estrela dos vossos deuses Reflã, figuras que vós fizestes para as adorar. Transportai-vos, pois, para além da Babilônia. Estava entre nossos pais no deserto um tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo-o também, o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença dos nossos pais até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar o tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou a casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens, como diz o profeta. O céu é o seu trono e a terra o estrado dos meus pés. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minhas mãos todas estas coisas? Homens de dura cerviz e incircunciso de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais. Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, a qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos, não aguardastes. E ouvindo
eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unanimemente contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas despuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. 8. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e os encerravam na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até ao maior, dizendo: Este é a grande virtude de Deus. E atendiam-nos a ele, porque já desde muito tempo os haviam iludido com artes mágicas. Mas, como crescem em Filipe, que lhe pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, os batizavam, tanto homens como as mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por ele para que recebesse o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinham ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição de mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro, dizendo: Dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependei-te, pois, dessa sua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura, em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão diz: Orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém. Em muitas aldeias os samaritanos anunciaram o Evangelho. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está no deserto.
E levantou e foi ele, e disse que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, a qual era superintendente de todos os seus tesouros, o tinha ido a Jerusalém para adoração. E regressava, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e anuncia-te a esse carro, e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado julgamento, e quem contará a sua geração? E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? E de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se creres de todo o coração. E respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco. Jubiloso, continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. 9. E Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum daquelas seitas, quer homem, quer mulher, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziu para Damasco. E esteve 3 dias sem vir, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornassem a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi
E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse-lhe: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram os olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. Teve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo nas sinagogas pregava Jesus, que este era o Filho de Deus. Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocam este nome? Para isto veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais, confundiam os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram um conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, como eles guardavam as portas tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se ao discípulo, mas todos os temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos, que lhe contou como no caminho lhe vira ao Senhor, e este lhe falara, como em Damasco falara ousadamente em nome de Jesus. E andava com ele em Jerusalém, entrando e saindo. E falava ousadamente o nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo-o, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali um certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, aos quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzindo se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmola que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a levado, a depositaram no quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouviu os discípulos que Pedro estava ali, e lhe mandaram os 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com ele. E levantando-se Pedro foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-o sair a todo, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-la viva. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. E ele ficou muitos dias em Jope, com um certo Simão curtidor. Agora nós vamos para Provérbios,
10, de 17 a 32. Diz assim a palavra do Senhor: O caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que abandona a repreensão erra. O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que difama é um insensato. Na multidão de palavras não faltam transgressões, mas o que modera os seus lábios é prudente. Prata escolhida é a língua do justo, e o coração dos ímpios é de nenhum preço. Os lábios do justo apacentam muitos, mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. A bênção do Senhor é que enriquece, e ele não acrescenta dores. Um divertimento é para o tolo praticar iniquidade, para o homem inteligente é o mesmo de ser sábio. O temor do ímpio virá sobre ele, mas o desejo do justo Deus o cumprirá. Como a tempestade, assim passa o ímpio, mas o justo tem perpétuo fundamento. Como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aquele que o mandam. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. A esperança do justo é alegria, mas a expectação dos ímpios perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas as ruínas virá aos que praticam a iniquidade. O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra. A boca do justo produz sabedoria em abundância, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca do ímpio anda cheia de perversidade. Amém, Jesus. Senhor nosso Deus, bendito e amado, muito obrigada, Senhor, por essa palavra lida neste momento. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor é maravilhoso, Pai, tem nos ensinado, Senhor, a ser justo diante de Ti, a estarmos procurando, Senhor, a Tua palavra, a Tua verdade para praticá-la, meu Pai. Muito obrigada por cada ouvinte desse projeto, meu Pai, por cada pessoa que ouve essa palavra, por cada pessoa envolvida nesse projeto tão maravilhoso, meu Pai. Que a Sua bênção, a Sua presença possa ser sobre cada vida, meu Deus. Abençoe os familiares, nos dê um dia maravilhoso, cheio da Tua alegria, cheio da Tua presença, meu Pai, e da Tua paz. E que essa bênção, meu Pai, se estenda a cada um de seus familiares também. Guarda a nossa vida, a nossa família, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigada por tudo que o Senhor já fez até aqui. E nos conceda, Pai, sermos justos ou estarmos procurando a Tua justiça na Tua presença. É o que eu te oro, agradecida por tudo, por todos os milagres, por todos os discípulos, por todos aqueles que o Senhor levantou, Senhor, para fazer, para fundar a Tua igreja, para pregar o Teu Evangelho, Pai. Por isso hoje nós estamos aqui. Nos move com Teu Espírito Santo para que possamos também continuar a pregar esse Evangelho que transforma a vida, que liberta, que nos concede a paz, que é a presença do Teu Espírito através do Teu Filho Jesus Cristo em nossas vidas. Obrigada por tudo, Senhor. Te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.